Oi! Então a gente está aqui no nosso primeiro vídeo dessa série que eu acabei de inventar, se chama Caminhos Profissionais. E como vocês estão vendo, temos uma convidada que é igualzinha a mim. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou Caroline Scunsel, esse canal em que eu falo sobre múltiplos temas, todos eles conectados com o meu trabalho, dentro da área da psicologia. E hoje a gente vai falar especificamente sobre uma questão profissional. E as nossas perguntas de hoje para a Raíza, elas são muito focadas no caminho profissional dela, mas também nessa questão do ritmo de estudos. Esse é o foco da entrevista de hoje. Ai, gente, eu tô um pouco nervosa. Eu também. Então, eu vou me apresentar brevemente. Vocês já me conhecem um pouquinho dos outros vídeos, né? Vocês também conseguem me conhecer melhor acompanhando meu trabalho nas redes sociais, além do YouTube. Mas, brevemente, eu sou psicóloga formada há 8 anos, sou especialista em psicologia do esporte e do exercício. Desde criança, adolescente, eu sempre tive uma conexão muito forte com arte, então eu amo trabalhar com muitas linguagens artísticas, me identifico como artista antes mesmo de ser psicóloga, e a arte atravessa esse meu caminho profissional junto com o esporte, porque a minha conexão com o esporte ela também é forte, mas principalmente com as modalidades das artes marciais, né? Tanto eu quanto a Raíza, a gente foi atleta quando adolescente, e isso acabou assim, mesmo que a gente não seguiu, né, como atletas profissionais, a gente foi para outros caminhos profissionais, isso continuou fazendo parte da nossa vida. Então, hoje eu continuo praticando jiu-jitsu brasileiro e arte marcial é uma das minhas, é um dos meus hobbies, né? Tem a ver com a minha filosofia de vida, mas também é um dos meus pilares no meu trabalho, né? Porque eu acredito muito que o desenvolvimento mental, o desenvolvimento humano, ele acontece pelo corpo também, Com né? certeza. Então, Raíssa, eu vou te pedir para se apresentar brevemente, falar um pouquinho também da tua trajetória profissional, aqui para quem não te conhece tanto, né, que está aqui nos assistindo. E, antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui. Obviamente, ela foi a primeira pessoa que eu pensei para iniciar essa série que eu inventei, que é sobre caminhos profissionais. Então, pode te apresentar, por favor. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É uma grande honra para mim estar aqui, ainda mais estreando esse novo quadro, né? Sim. Então, como a Carol comentou brevemente, eu sou praticamente uma estudante profissional, digamos assim, né? Então, eu acabei seguindo dentro da carreira acadêmica. Eu sou formada em Engenharia Ambiental pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. Depois eu fiz mestrado em Energia e Sustentabilidade e acabei migrando aí para a área da saúde, né? Então eu fiz doutorado em Ciências da Saúde de 2020 a 2023, no período ali da pandemia. E comecei a trabalhar, então, desenvolvendo um soro diagnóstico para Covid-19, bem dentro desse contexto da pandemia. E eu já estou dentro dessa carreira há 12 anos. Então, eu estou, na verdade, em formação há 12 anos e comecei agora o primeiro passo dentro da carreira acadêmica mesmo, que é porque eu estou fazendo pós-doutorado. Então, é um pouquinho assim do que eu faço, um resuminho, né? E fala um pouquinho também de ti, assim, por que tu escolheu... Eu acho que isso depois eu vou... Olha a pessoa que não tá entrando Não, direito. Isso depois eu vou perguntar, mas assim, fala um pouquinho mais de questões, de características tuas, assim, um pouquinho da tua personalidade, dos teus gostos, só para o pessoal também conhecer esse teu lado mais pessoal, que tu se sente à vontade de revelar aqui para eles. Deixa eu ficar mais à vontade. Eu tenho mais de característica diferente, assim. Eu acho que ninguém imagina muito. Eu acho o meu gosto musical. Então, todo mundo, quando me conhece, assim, primeiramente acha que eu sou mais tranquila, mais zen. E, na verdade, eu gosto mais de rock, de música mais agitada, de metal e coisa assim. Então, até muitos amigos brincam, assim, que tem um desenho japonês que é uma
é tipo uma gatinha, assim, um bichinho bem fofinho, e daí ela toca numa banda de heavy metal, assim, daí eles brincam que sou eu. Sim, isso é muito tu mesmo. Eu amo. É fofinha, mas na verdade tem um gosto pesadão pra música. Eu amo. Eu amo. Mas também tu gosta muito de K-pop, né? Muito. Sim, gente, é tipo um extremo de gostos, assim, que as tribos não se falam muito, mas pra mim tem muito sentido. Tu sintetiza, né? Isso. Tu é a síntese dessas porque coisas também, diversas. na nossa adolescência e infância, a gente teve muita influência com cultura japonesa, desenhos japoneses, animes, mangás. E daí depois eu acabei conhecendo também K-pop, cultura asiática de forma geral, assim. Principalmente pelo incentivo que o governo da Coreia realmente fez para a onda coreana. Então, que foi mais ou menos quando eu comecei a interagir mais com K-pop ali em 2011, 2012, que é justamente quando eu entro na universidade para fazer o meu curso de graduação. Sim. Então, para mim, esses caminhos meio que se entrelaçam, porque é o que me deixa mais tranquila, muitas vezes, é consumir esse tipo de conteúdo um pouco mais leve, porque eu já tenho que estudar coisas mais complexas. Então, às vezes, eu gosto de desligar minha mente, entre aspas, para esses momentos mais de lazer, assim, claro, esporte, arte também, mas o entretenimento como algo para, tipo, descansar a mente, já que o teu trabalho tem uma exigência mental grande, assim, né? Isso, então, pra assim, mim funciona bem isso, sim. Eu também utilizo isso na minha prática, né? Por conta dos atendimentos clínicos, então é um tipo de trabalho que a gente tem que estar sempre focado, sempre atento, que eu brinco assim que enquanto a gente está atendendo, muita gente tem essa curiosidade. O que acontece na cabeça do psicólogo quando ele está atendendo? Então, eu brinco que a gente tem essas várias linhas de atenção. Então, a nossa atenção, ela é múltipla, vamos dizer assim. E de conexão de raciocínio mesmo. Então, tem várias camadas, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que eu tô aqui prestando atenção na pessoa, no gesto dela, nas expressões faciais dela, no tom de voz, eu também tô prestando atenção no conteúdo que ela tá dizendo e no que ela não tá dizendo, mas eu sei que ela precisa, a gente precisa explorar mais aquele tema, aquele conteúdo, né? Então, assim, e no meu método eu tô sempre escrevendo, né? Então, eu tô ali escrevendo, às vezes, o que ela falou, às vezes a expressão dela, tô usando palavras-chave, óbvio, para ser mais rápida, porque eu sou mais tradicional nisso. Eu não uso notebook, como alguns colegas, eu uso, assim, caneta e papel mesmo, né? E aí, no momento em que ela tá já falando de outro assunto, eu tô ali finalizando o assunto anterior, mas já tô atenta ao assunto novo, né? E já tô pensando, o que eu vou indicar para ela, porque aquilo que ela falou, eu lembrei de um perfil no Instagram, ou um canal do YouTube que vai contribuir com ela, ou um livro, ou um texto que eu já produzi, ou algum outro colega que compartilha comigo, e eu vou passar esse texto, que isso tem a ver com esse tema do que esse meu paciente está trazendo. Então, a gente fica com essa atenção bem múltipla, assim, né? Então, vocês imaginem o quanto isso é desgastante mentalmente e também fisicamente, porque a gente fica sentado o dia todo. Então, assim, por isso, praticar arte marcial faz muito sentido pra mim. Sim. Ajuda, assim, a desconectar do aspecto mental, né? E também, como a Raíza, eu gosto de ler mangás ainda. Hoje em dia é mais o manhwa, né? Tanto o coreano quanto o chinês. De ver, assim, os doramas. De ler livros, assim, que são uma literatura mais de entretenimento, mais leve. E não tanto essa literatura mais rebuscada, que eu também gosto, mas que me faz estar muito conectada com o meu trabalho. Sim. Então, como eu sou um pouquinho workaholic, e eu já pesquisei bastante sobre burnout, porque o perfil dos meus pacientes também é esse, mais workaholic. E eu também já vivi essas experiências, É um perfil mais de todas as pessoas, não tipo, generalizando tanto, mas é uma coisa que é muito mais comum agora, na nossa geração, talvez, Isso. ou talvez esse contexto social atual, as pessoas estão ficando mais, né? Esgotadas, assim, mas é como diz o Byung-Chul Han, é a sociedade do cansaço, né? Sim. E assim, o que na minha pesquisa sobre burnout eu entendi, a gente tem a cultura do burnout, isso faz parte da nossa sociedade, isso é generalizado,
mas nem todas as pessoas vão estar dentro do quadro clínico da síndrome de burnout. E mesmo quem está dentro do quadro clínico, ela também tem níveis de gravidade e de complexidade. Mas esse é papo para outro dia, né? Mas assim, achei muito interessante tu também falar dessa questão da cultura japonesa, coreana, como isso desenvolve aspectos pessoais teus e como isso também te ajuda a lidar com o teu trabalho. Eu, particularmente, né? Isso sempre foi engraçado, eu e a Raíza, né? Apesar de as duas terem muita influência da cultura, principalmente japonesa, na infância, a Raíza sempre se conectou mais com o Japão e eu com a China. Sim. Assim, quando criança, a primeira vez que eu vi a Muralha da China, lá no Globo Repórter, pra quem é da nossa geração sabe do que eu tô falando. Sim. Quando eu vi lá, né, um episódio desse programa de TV, e eu pensei, nossa, esse lugar é incrível. Eu imagino que eu pensei isso quando criança. Eu só sei que eu me conectei profundamente com aquela cena, com aquela cultura. E desde então eu sou muito fissurada por esse país e sua cultura. Então eu sempre gostei muito mais de filmes chineses. E aí, claro, os doramas coreanos e tal, mas muito mais os chineses junto com os coreanos. Já a Raiz, ela continua numa conexão forte com música japonesa, com a cultura japonesa, de já ter flertado com o aprendizado japonês. Sim. E eu com do mandarim. Então, isso é muito legal, assim, a gente tem muitas coisas em comum e muitas coisas bem distintas, até pelos caminhos profissionais, né? Raiz, assim, sempre foi mais exatas, inclusive quem me ajudava em matemática era ela na escola. Sim, é verdade, eu sempre amava. Assim, exatas e biológicas, ciências da natureza, assim, né? E eu, bem assim, humanidades, filosofia e tal. Sociologia, era quem me ajudava daí era a Carol. Então, a gente sempre teve essa coisa de, quando a gente estudava juntas, ser muito divertido isso, assim, Sim, que era bem complementar, né? Isso, era uma complementando a outra realmente. É como se a gente realmente estivesse indo bem divididas, assim, e daí juntas dá o todo, né? Exato. E até hoje a gente tem várias conversas, assim, isso que a gente tá fazendo agora. É o que a gente faz com muita frequência, né? Isso. Porque agora a gente tá gravando. Exato, que é tipo, a gente conversa desde as coisas do tipo, avaliando um dorama que a gente assiste em review entre nós, assim, disso. E a gente também fica fazendo altos papos filosóficos sobre física, que aí eu entendo muito menos do que a Rá, né? E que eu também não entendo muito, né? Super a minha área, exato, mas a gente se mete a conversar sobre isso, porque, tipo, às vezes eu assisto... A gente tem curiosidade. Exato, e aí eu vou lá, assisto algumas aulas, ou de matemática ou de física, e converso isso com a Raíza. Não que, tipo, isso faça uma grande diferença no meu trabalho, mas eu acho que isso faz uma grande diferença na minha relação com a vida. Eu me sinto muito desafiada positivamente quando eu assisto aulas de temas que, tipo, eu não domino e que são interessantes, né? Que eu acho que tanto a física quanto a filosofia, né? A matemática, enfim, elas vêm a questionar e responder as grandes questões humanas, né? Então, são linguagens ou ciências, formas de conhecimento diferentes para pensar questões que todos nós pensamos em algum momento da vida, né? Do tipo... Com certeza. É uma interpretação da nossa vida da nossa realidade, da nossa realidade a partir dessas ciências. Exato. Por exemplo, quem criou o universo, se alguém criou, e o que existia antes do começo. E como que foi esse processo? Como que aconteceu? Isso. Enfim, vamos às perguntas agora, para a gente conversar agora especificamente sobre esse caminho profissional que a Raíza fez até aqui. Então, a primeira questão é: o que tu sente em relação ao estudar? Qual o significado no sentido, assim, de propósito pessoal de estudar para você? Tipo, por mais que estudar também se tornou a tua profissão, o que tu sente e o que tu... e qual o propósito de estudar? O que me motiva, assim, Isso, o que tu sente especificamente em relação ao estudar? Tá. Tu pode pensar quanto tu tá estudando e também qual é o propósito de estudar na tua vida, mas num sentido assim, antes de ser agora profissional, qual a conexão mais pessoal com o estudar?
que eu sei que pode também atravessar a questão profissional, tu pode falar, mas eu quero pegar isso que geralmente a gente não pensa muito, ou a gente não fala muito, assim, Tá. que é essa questão mais pessoal com o estudo. O que tu sente, o que tu pensa? Bom, pra mim, eu nunca parei muito pra pensar sobre isso, Tá. mas eu acho que desde muito jovem, assim, desde que eu me entendo, assim, por pessoa, o estudar é uma coisa meio que natural pra mim. Uhum. Porque vem da curiosidade, que eu acho que é meio comum para todas as pessoas, de querer saber como as coisas são, entender como que as coisas funcionam, começar a compreender a realidade. E eu acho que eu tive um pouco de sorte que o ensino tradicional, ele funcionou bastante em algumas coisas para mim. Então eu sentia muito prazer em estudar. Que eu acho que talvez outras pessoas, dependendo de como é introduzido o estudar, o descobrimento das coisas, não é uma coisa tão interessante. Mas para mim sempre foi uma relação muito tranquila, muito natural mesmo. Então eu me sinto, eu acho que isso, satisfeita, feliz em estar estudando. É uma fonte de prazer. É uma fonte de prazer. E talvez por isso que naturalmente eu fui indo para essa carreira acadêmica. Então é uma coisa muito tranquila assim para mim. Então eu me sinto muito bem, muito realizada. Obviamente que tem assuntos que para mim não são tão interessantes, então eu tenho que ter um esforço a mais. Então, conforme eu fui passando assim na formação básica mesmo e durante a minha formação no ensino superior, óbvio que tem assuntos que não são tão interessantes e outros que são mais interessantes. E aí, claro, tem uns que tu fica... Ai, já tô de saco cheio de estudar isso aqui. Um pouquinho de ranço. Isso. Porque parece que um determinado assunto meio que apresenta uma resistência maior a gente. Que aí a gente tem que fazer um esforço maior pra mergulhar nele, assim. E daí a gente fica naquela linha tênue entre tu se sentir desafiado e querer mais, e entre tu desistir porque é tão desafiador e tu não se sente nem instigado e também não se sente capaz de entender e compreender aquele assunto. Isso, porque eu sinto que uma das coisas que mais faz a gente desistir do estudar, ou de qualquer tarefa nova, é quando a gente sente, assim, que é muito difícil, que a gente não vai ser, de alguma forma, capaz de viver aquela dificuldade, que a gente não tem energia o suficiente, mesmo que a gente não faça essa reflexão toda, parece que é um sentimento de aquilo tá me repelindo e eu não vou conseguir transpor aquele obstáculo, vamos dizer assim. Isso. E aí, quando a gente acha algo muito difícil, a gente tende a achar isso chato, quando a gente fala de estudar, né? Por exemplo, em vários momentos da minha vida, a matemática foi algo chato, porque ela era muito difícil para mim. Alguns temas eram mais fáceis que outros, mas eu lembro até hoje no ensino médio, aquela coisa de conjunto. Meu Deus, isso para mim é chato até hoje, porque eu penso, aquilo foi meu trauma na matemática. Dividir com 3 números na casinha da divisão também, mas a Raíza me ensinou quando criança. Na terceira série, eu Na acho, terceira né? série. E também dividir com vírgulas e tal. Tudo isso eu aprendi com ela, com a explicação dela, porque da professora que explicava várias vezes eu não conseguia entender. E aí não se tornou mais chato porque eu passei a entender e foi possível. Então tem várias coisas que eu lembro. Não que eu lembro como se calcula nada disso, mas que eu lembro dos assuntos, flashes, assim, né, na escola, que tipo, isso eu lembro que eu gostava. Sim. Mesmo sendo lá de uma disciplina que eu achava meio chata, porque eu achava difícil. Porque a partir do momento que a gente sabe e que a gente entende, né, ou não que a gente, assim, domina o assunto, um super repertório, mas que a gente entende, vamos dizer, a lógica daquilo ali, daquele conhecimento. Ou a gente consegue pegar uma linha de raciocínio para desenvolver. Então passa a não ser mais tão chato, porque, agora eu sei sobre isso. Sim. Né? Eu acho que tem duas questões em relação a isso. De, tipo, tu achar maçante porque não te dá nenhum desafio e daí tu já sabe muito. Tipo, tu sente que aquilo é muito inicial. E daí tu fica, que chato, não dá um desafio. E daí tu pode achar chato também por isso.
Sim, Ou verdade. quando tu não, tu acha, eu não gosto disso porque ele é muito difícil. Então é difícil a gente encontrar esse meio termo, às vezes, de, isso está me desafiando ao ponto de eu sou capaz, eu vou estudar mais, eu não admito não saber isso aqui, porque isso está te instigando de um jeito mais positivo. E daí também pode ser que instigue de um jeito mais negativo que te faça desistir. Então eu acho que o segredo aí de gostar de estudar e de realmente seguir estudando e tornar isso uma rotina, eu acho, encontrar esse meio termo, né? Sim. E nisso que tu tá falando, eu lembrei de um vídeo, um vídeo curto, assim, que eu vi no Instagram da Ana Vardanega, que ela comentou que mesmo que talvez a gente não goste de estudar, a gente gostar de saber é importante. Sim. Porque, assim, saber nos dá repertório, nos dá autoconfiança, nos dá poder, porque a gente tem possibilidades de expansão de carreira, né? Pensando, assim, mais nessa questão profissional, a gente tem muito mais possibilidades também de fazer conexões, porque, por exemplo, a pessoa tá falando de um tema, tu sabe argumentar aquele tema, tu sabe falar sobre aquele tema. Repertório social, né? Isso. Tu consegue socializar com pessoas de diferentes nichos, porque tu Isso. tens conhecimento, pelo menos, para ter uma conversa mais simples ou mais fluida em determinado contexto social, né? Exato. Então, às vezes, o estudar é chato, pode ser chato, mas quem sabe se a gente pensar, mas eu gosto de saber, e saber é importante. Mas eu gosto de me sentir segura, como diz ela, eu gosto de me sentir autoconfiante, né? E isso é fundamental, né? Então, às vezes a gente não tem tanto prazer em estudar, mas tu tem prazer em expandir tua carreira? Mas tu quer chegar em tais lugares? Mas tu quer se sentir mais seguro? Então, o caminho, o processo, talvez tu não goste tanto, mas tu quer e tu gosta do resultado. Sim. Então, claro que amar o processo, eu acho muito mais interessante, né, do que só a obra final. Eu acho que também nos tira de uma lógica de ansiedade, do tipo, eu preciso chegar lá rápido e eu preciso chegar lá. E aí, se tu pensa demais no objetivo, de uma forma assim meio obsessiva, sabe o que acontece? Eu costumo dizer assim até para os meus pacientes, né? Quando a gente vai com sede demais ao pote, a gente derruba o potinho e fica com sede porque a gente perde toda a água. A gente vai estabanada, a gente vai com muita, sabe, aquela voracidade exagerada. Então aí a gente, igual um cachorrinho estabanado, aí ele derruba o potinho dele e fica sem água, né? Então, às vezes tu fica tão assim, forçando a barra para um lado ou pensando tão num ponto e que tu deixa de viver o fluxo do processo. Acho que isso é uma coisa muito legal do taoísmo, que é ação pela não ação, que na verdade significa ação sem esforço. É deixar as coisas serem mais fluidas. Não é que o processo não vai ter resistências a nós e a gente não vai ter que se esforçar para transpor. Poucos, né? Exato. Fazendo... Tu não queima etapas, né? Isso. Exato. Mas isso também é um processo que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Igual a gente aprende a estudar, né, Rá? Isso. E assim, Rá, conta um pouquinho pra gente como que tu estuda, de que modo tu organiza a tua rotina de estudos, assim, tu pode comentar mais ou menos o teu ritmo, carga horária e formato, né, se tu tens intervalos ou não. Se tu quiser falar dos materiais que tu utiliza, por exemplo, eu utilizo algum tipo de aplicativo, é mais por tablets, ou enfim, não, eu utilizo post-it, planners, canetas coloridas. Eu gosto de mini aulas, de leituras dirigidas. Eu gosto de ver vídeos de gente estudando no YouTube. Uma vez ela comentou isso comigo, não sei se ainda é assim, por exemplo, né? Então, é nesse sentido, como que tu estuda, como que tu organiza a tua rotina de estudo? Tá. Então, na verdade, isso já foi mudando bastante ao longo do tempo. Eu fui experimentando muitas coisas até descobrir o que funciona muito pra mim. Então, eu vou comentar a partir da minha experiência. Talvez isso não funcione pra todo mundo, mas é o que eu tenho encontrado, assim. Tá. Durante o doutorado, por exemplo, eu estudava muito utilizando o computador mesmo. Então, eu gosto, e já fazia isso na graduação, de fazer fichas. Lembra lá no ensino médio que a gente tinha as fichas de leitura? Fichar o livro? Para mim, isso é a melhor forma que eu encontrei. Até hoje eu utilizo muito, que é fazer os fichamentos. Que funciona basicamente assim. Eu tenho um conteúdo, por exemplo, um artigo científico. Então, eu fiz essa ficha
já voltada para o estudo de artigos. Então, eu adaptei essa ferramenta para isso. Onde eu divido ali um tópico colocando a citação, para depois eu conseguir saber quais são os artigos, porque muitas vezes a gente vai pegar artigos de revistas diferentes, então a gente precisa colocar a referência para conseguir encontrar depois. E para poder citar e referenciar certinho, isso, né? Então, não ficar, tipo, plagiando sem querer, né? Um autor. Isso. Ou trocando os autores sem querer, né? Eu preciso saber a fonte de onde eu tô tirando aquilo, né? Então, eu coloco ali a minha citação certinha, a minha referência, e depois eu divido nas subdivisões, nas seções já do próprio artigo. Resumo, introdução, materiais e métodos. E eu coloco sempre uma coluna de comentários. Então, eu coloco essas seções assim. Tem uma coluna onde eu coloco os tópicos, que eu só vou copiando a informação que eu acho interessante daquele artigo. Eu copio lá, coloco, e depois eu tenho a coluna de comentários, que é o meu entendimento em relação àqueles tópicos. Tu vai, tipo, interpretando aqueles dados. Eu vou interpretando os dados, assim. ou que, isso daqui. Eu lembro que eu vi outro autor falando disso, aí às vezes eu trago citações para aqueles comentários. Entendi. Ou eu pego assim, isso vai combinar com tal tópico que eu li, ou que eu preciso desenvolver lá na minha qualificação, no meu projeto, algo específico. Então, eu gosto de fazer isso porque isso já deixa meio que a base para eu utilizar para escrever. Então, eu gosto de fazer uma leitura um pouco mais ativa durante os fichamentos, fazendo esses fichamentos, e depois eu vou aproveitar aquilo para alguma outra coisa. Essa é uma das metodologias que eu gosto de fazer, até hoje eu faço, que são os fichamentos. O que eu tenho notado bastante, eu usava muito tablet mesmo, computador. Nos últimos tempos é que o meu rendimento tem melhorado muito na hora que eu tenho imprimido mesmo os artigos. Então, ler com eles físicos e fazer as anotações para depois passar para as fichas tem me ajudado mais. Eu tenho ficado muito mais produtiva, assim, e eu consigo lembrar melhor das informações. Por conta de você estudar, tipo, com uma marca-texto, escrevendo Isso. algumas observações no próprio artigo. A escrita manual me dá me favorece mais o aprendizado. Eu já notei que eu preciso realmente escrever. E como que eu estudava para provas e coisas assim na graduação? Era fazendo resumos e escrevendo, mas eu não utilizava aqueles resumos depois. Era muito raro eu ler os resumos. Isso acontece comigo. É o fato de eu resumir e escrever. Isso. Claro, eu lia, resumia e escrevia. Aí entendi isso. E depois eu gostava de pegar um papel e vou escrever tudo que eu lembro desse assunto. Mas depois eu não usava esse papel para ver, para ler, para revisar. Era o fato de eu escrever, e como se fosse um despejo. Tudo que tá vindo na minha cabeça que eu lembro está certo e tal. E a outra forma que... Cortei um pouquinho. Não, pode falar. A outra forma que eu gosto é de responder questões e fazer um estudo mais ativo. Por exemplo, quando eu estudava cálculo. Cálculo, para mim, eu preciso fazer exercício, eu preciso exercitar. Então, eu entendi o conteúdo, a explicação do professor, eu pegava outros vídeos e muito exercício. Mas, nossa, muitos. É 200, 300 exercícios. É igual a academia, musculação, né? É igual a musculação. Você faz as séries, você vai repetindo. E aí, isso é exercitar o teu corpo. Então, o cálculo é uma coisa muito de exercitar. Isso. E aí, quando tu tava falando ali de os fichamentos, né, manuscrito, de que às vezes tu nem revisitava esse material, mas era o fato de escrever que te fazia fixar o conteúdo, né? Isso. Então, eu me identifico muito com isso, porque em vários momentos eu fazia resumos, fichamentos, manuscritos. Às vezes eu não fazia numa outra folhinha, eu fazia dentro do próprio artigo, ali, ó, nas margens. Eu faço isso com livros também. Isso, eu costumo fazer bastante isso. E, claro, dependendo do conteúdo do livro, eu ia para um caderninho, sim. Mas a maior parte eu gosto de fazer no próprio livro, ou em post-its, que aí são espaços, assim, não tão grandes, mas, assim, que meio que tu estende o espaço das margens do livro, né? Porque aí eu gostava de, lá no próprio livro, tá cheio das minhas anotações e post-it, e aí pra mim
quando eu fosse revisitar, já estava ali naquele conteúdo primário, Isso, vamos dizer é assim, isso que era o que eu livro, ia na fonte, né? comentar, que daí livro eu gosto de ler assim. Uhum, Por exemplo, o que eu tô lendo agora, Hábitos Atômicos, eu uhum. tenho muitas anotações, um monte de post-it para lembrar da página, assim, que daí sim eu volto para verificar. Esses Isso, eu releio o livro, eu isso. gosto de consultar, então eu escrevo ali direto mesmo. E os resumos, por exemplo, os cadernos, tipo, o professor estava explicando, eu estava lá anotando praticamente tudo que ele estava falando, já anotando reflexões e tal. Só que dificilmente eu lia os meus cadernos. Aham. Às vezes nem para estudar para as provas, Eu porque também não. tinham disciplinas que eu não estudava para as provas, que tipo, a aula era o meu movimento de estudar para as provas. As disciplinas mais difíceis ou os conteúdos mais difíceis de algumas disciplinas, obviamente eu estudava mais. Às vezes eu revisitava um pouco os cadernos, mas era muito difícil. É mais fácil eu revisitar os textos mesmo, sabe? Sim. Os slides e tal. Porque eu funciono muito parecido contigo nisso, assim. É o fato de escrever. Escrever me fixa muito os conteúdos e a memória visual do meu movimento escrevendo Te traz a informação. me traz a Né? informação. Pra Assim mim como também. lembrar do professor explicando, eu tinha a imagem mental do professor explicando o conteúdo, aí eu já lembrava do conteúdo. Então a minha memória, ela é tipo muito fotográfica para isso. Claro que eu também tenho uma memória assim auditiva boa, no sentido de não era só a imagem, era a cena toda, sabe? Era E o aí, contexto ali isso, o contexto todo me fazia remeter àquela informação e às relações que eu tinha feito, sabe? Então, estudar para mim, nesse sentido, sempre foi o momento da aula em si, sabe? E essa relação com os livros. As minhas anotações, como diz um professor de geografia, não sei se tu vai lembrar, os alfarrábios, que a gente aprendeu com ele, essa palavra estranha, que eu achei super Eu lembro interessante. dele, no Marechal Rondon, né? Isso. Os alfarrábios, que são as tuas anotações, assim, sabe? Essa palavra estranha para dizer as tuas próprias anotações. Dificilmente eu consultava, mas anotar sempre foi importante para eu aprender. Para mim também. Sabe? Então, não necessariamente tu volta para as anotações, até porque minha letra, escrevendo rápido. A minha também. Só que é diferente, por exemplo, nos prontuários e nas anotações dos pacientes. Por exemplo, para mim, eu sempre volto naquelas anotações, porque eu tenho que voltar para poder organizar a sessão. Que é o mesmo caso para mim com os fichamentos. Por isso que daí eu já fazia digitado, porque eu precisava que eles fossem legíveis para eu poder retomar. Assim, no meu caso, eu tento escrever melhorzinho. Sim. Porque eu sofro um pouco com algumas palavras nos prontuários. Não, e só para terminar de responder, tu falou assim, que às vezes eu uso vídeo também para me ajudar a estudar. Então, eu comecei a ter formas de organizar a minha rotina e otimizar o meu processo de estudo. Porque legal. como isso veio para minha vida profissional, realmente eu precisava ser mais produtiva, entregar mais coisas, então eu não tinha... Se organizar melhor, Me né? organizar melhor. Eu não podia muito depender da minha inspiração para estudar. Estou me sentindo instigada, estou me sentindo... Não funciona quando assim vem a vida adulta, as responsabilidades. Quando vai para o profissional, não é mais assim. Não é só assim. Isso também, tipo... Também acontece. E aí te faz ser bem produtiva, porque tu tá bem motivada. Sim, até porque é isso que ainda me deixa feliz e satisfeita dentro da minha escolha profissional. Exato. Obviamente. Só que a gente tem o lado de que tenho que responder esse artigo dentro desse prazo. E claro, aí eu tento fazer formas de me motivar dentro desses prazos. Eu vou ter um prazer e uma satisfação em responder esse artigo. E claro, mas para eu conseguir fazer as outras coisas, as minhas outras obrigações, eu tenho que ter uma rotina de estudo. Que, claro, gente, eu tô falando aqui num mundo ideal, como se fosse sempre assim. Não, às vezes eu faço um planejamento, ele não dá 100% certo e tal, mas ele é o meu guia, minha bússola para eu sempre estar ativamente estudando. Eu costumo dizer, Rá, que a realidade, ela burila o plano. Só que sem plano, a realidade, ela fica sem direção, vamos dizer assim, né?
Ou uma direção que ela fica mais inconsciente, Sim. que a gente não levou para essa reflexão, né? Para esse nível da consciência mais reflexivo, mais organizado, que passa por uma questão mais racional mesmo, metódica e tal, né? Que eu acho que é bem importante. Então, o plano, ele é importante, mesmo que tu não vai esmiuçar com, tipo, microgerenciar, né? Exagerar nesse planejamento que às vezes até te paralisa, te faz não ir para a realidade, para a ação. Mas ter um pouco, assim, de direção. Então, por exemplo, agora no novo, tu tem alguns objetivos, algumas metas, e tu revisita isso ao longo do ano, só que o ano, a vida compõe com a gente, a realidade compõe com a gente. Então, o plano, ele é a direção. Ele é tipo o mapa, a bússola, os instrumentos que guiam. Só que quem vai caminhar é a gente, e o caminho vai caminhar com a gente, sabe? Do tipo assim, vai ter um monte de fator que a gente não espera, né, que não estão no nosso controle, que é, por exemplo, no caso da Rá, ela trabalha com um grupo, né, as revistas têm os prazos específicos. Coisas que estão fora do meu controle, coisas que eu vou ter que aceitar, porque eu trabalho com uma equipe, eu trabalho dependendo de editoras, dependendo também de matéria-prima para os experimentos. Isso, então. Às vezes um evento, um congresso que surge, um edital novo que vai surgir, só que aí tu vai apoiar um colega, ou um colega também vai te apoiar. Só que todas essas coisas a gente tem que incluir no nosso planejamento. Então, o que a gente costuma fazer? Eu já sei que tem editais que são periódicos. Anualmente acontece naquele período, ele abrir aquele edital, aquela agência de fomento. E uma das coisas que eu aprendi melhor nesse último ano com o meu supervisor é a gente se atentar melhor a essa previsibilidade. Então, muitas das coisas que aconteceram, assim, de erros e falhas que eu tive no processo nesse último ano, foi justamente de eu não ter tido essa consciência dessa previsibilidade e não ter incluído isso no meu planejamento. Não ter se preparado previamente. Exato, sendo que são coisas que eu já sabia que iriam acontecer naquele mês. Já é previsto. E daí, se eu não incluir no meu planejamento inicial lá do ano, ele me atrasou, me atrapalhou. Aí ele meio que vai te atropelando porque tu não incluiu ele. Isso. Né, então, eu acho que o que eu costumo fazer, basicamente, é ter uma rotina de uma meta semanal, uma meta mensal e uma meta trimestral. Então, eu tenho me organizado assim nos últimos anos. Tá, então semanal, mensal e trimestral. E daí, depois do trimestral, é o anual mesmo, para fechar. Então, primeiro eu venho do maior. O que eu penso para esse ano? Eu tenho isso do que eu quero alcançar nesse ano. Então eu vou dividir todas essas metas nesses trimestres e nesse trimestre aqui, para eu alcançar essa meta, o que eu tenho que fazer nesse mês? E desse mês aqui, para eu alcançar essa partezinha aqui desse mês, o que eu preciso fazer nessa semana aqui? Tu vai, tipo, segmentando do universal pro mais particular. Isso, e para isso... E como esse particular, como vai me ajudar a atingir aquele maior lá do ano, no final do ano, vamos supor. Isso é muito interessante. E daí, isso é dialética, gente. Isso é muito interessante. E daí, o que eu faço também? Eu tenho, daí, fixo que eu tenho que ler um artigo por semana. Isso é fixo. Se eu ler mais do que um por semana, ótimo. Tá no lucro, tô no lucro. Que foi o que o meu supervisor falou, que é meu orientador, assim, há muitos anos, professor Ricardo. Lá, já muito antes, mas no doutorado, ele repetiu essa informação e lá no começo do doutorado eu coloquei assim na minha cabeça. Sim, isso é o básico, eu preciso disso. E realmente, ainda mais trabalhando com o que eu estava trabalhando, que era Covid-19, no contexto da pandemia, então a gente estava tendo publicações a todo momento e se eu não me atentasse a ler pelo menos um artigo por semana, eu ia ficar muito defasada do que eu precisava. E aí, como era uma urgência para a humanidade, né? E tu, nesse lugar de cientista, era uma responsabilidade também. Sim. Social, além da responsabilidade em si com o teu trabalho, de tipo, eu tenho que, não posso ficar defasada, porque tu tens que ter essa excelência, né? Porque, enfim, isso é o básico, como a gente chama de hard skill, né?
tu ser muito bom tecnicamente, seu É o básico mínimo é o dentro mínimo dessa isso, carreira. da tua carreira, mas também existe essa questão ética, né? De Ética e compromisso. social. É isso, ética no sentido social, né? Não só ética com a ciência, mas tipo, com a sociedade, né? Sim, que é o que eu acho dentro da nossa carreira, dentro das carreiras de modo geral, tu tem que responder alguma coisa para a sociedade, algum Exato. investimento, porque nós somos, pelo menos enquanto a gente está em formação, bolsistas de geralmente agências de fomento governamentais. Então, o governo brasileiro está investindo na nossa formação. Né? Então a gente tem que dar um retorno para a sociedade como resposta disso também, né? Porque na verdade a sociedade está investindo, né? Todo mundo que paga imposto, inclusive a gente também, obviamente, está investindo. Igual ser profissional da saúde pública, da educação pública, né? Então a gente tem essa responsabilidade social também. E daí dentro disso eu preciso então responder esses determinados objetivos para alcançar a meta que, naquele caso, era realmente conseguir desenvolver um soro diagnóstico, um kit ali de diagnóstico protótipo e ter a minha tese lá no final defendida, né? Então, para isso, e eu trouxe isso para o resto da minha carreira, assim, para a continuidade da minha carreira. E tento passar isso também para os meus colegas e para quem quem tu orienta na iniciação científica. A gente tem uma pergunta sobre isso, mas pode falar, fica à vontade. E daí eu tento passar essa meta de um artigo por semana. O que acontece? Tem semanas que às vezes eu não consigo ler esse artigo, mas eu volto na outra semana e eu tento sempre compensar. Então, isso, por mais que eu tenha, assim, vivido as loucuras, às vezes, de prazo, coisas que estão apertadas porque eu não consegui me organizar aqui, ou porque realmente vem as demandas que a gente não espera. Isso. Eu preciso sempre ter isso como meta. Tá. Então, é um artigo por semana. E esse artigo, ele é geralmente dentro dos projetos que eu estou trabalhando. Né? Então, eu tenho já os projetos principais que eu tenho que trabalhar e tal, e daí vai estar dentro disso. Aí, o que eu gosto também às vezes eu tenho que escrever, então, artigos, eu tenho que escrever projetos, aí eu coloco os vídeos que eu comentei do YouTube, depois eu posso até passar certinho, eu esqueci o nome do canal, mas é um pesquisador também, é um neurocientista, e daí ele ensina algumas formas de conseguir ter uma concentração ativa maior. Então, ele coloca assim, ao invés de a gente estudar 8 horas, a gente estuda 3 horas de uma forma mais otimizada, né? Então, o que tu acha que tu precisaria levar 8 horas, na verdade, se tu realmente conseguir ser bem produtivo, tu consegue dentro de 3 horas ter um resultado às vezes melhor. E aí tu ainda aproveita essas 5 horas que tu deixou de estudar. Pra descansar, pra fazer outras coisas que tu precisa. E aí dentro disso tem a terceira questão, Então já pode... Como que tu concilia a tua vida pessoal, né? Que é entre essa questão da vida social, o cuidado com a tua própria saúde, né? A tua casa, o teu casamento, com a tua rotina de trabalho e carreira, né? Porque assim, ó, pensando nisso que tu acabou de falar, né? Se tu otimiza a tua rotina de trabalho e de estudo e consegue ser mais produtivo em menos tempo, então tu meio que encurta o tempo nesse sentido, que tu condensa a tua produtividade, como que tu tá vivendo os outros aspectos da tua vida? Como é que tu tá conciliando, né? Isso tá sendo mais tranquilo hoje em dia? Tu conseguiu, mais fluente, né, do que já foi? Porque a gente sabe, né, os bastidores, claro, o que tu se sente confortável de comentar aqui, sempre nesse sentido. Sim. Os bastidores da vida não acontecem de forma muito organizada, às vezes, né? Tem fases da vida que são mais caóticas, tem fases que a gente está se concentrando muito mais na carreira e um pouco menos em outras coisas. Eu acho que esse equilíbrio, né? Esse malabarismo que, na verdade, a gente faz, ele não é uniforme, como muitas vezes a gente vê na internet, ou a gente até gostaria de dar conta de tudo com excelência, mas eu acho que isso é humanamente impossível e nem é muito saudável, assim, né? Como que tu vê isso? Como que tu concilia vida pessoal e trabalho? Então, na verdade, para mim é o meu maior desafio. É o que eu, luto diariamente, luto no sentido, assim, que realmente tu tem que
sempre parar para pensar e refletir, às vezes eu tô dando atenção demais aqui, eu preciso me cuidar melhor nisso. Então, para mim, o que melhor me ajudou a ser mais produtiva e continuar ainda tendo prazer apesar das dificuldades do processo foi realmente incluir exercício físico na minha rotina. Então, lá em 2021, eu comecei a fazer musculação, né? Porque você lembra, a gente era super ativa na infância, adolescência. De repente, quando eu entro na faculdade, começo depois a trabalhar. Aconteceu igual comigo. E fazer faculdade. Parei completamente de fazer exercícios físicos, né? Não era mais atleta, nada assim. Então, eu senti essa pressão tanto do processo de envelhecimento natural, né? A gente foi ficando mais velha, então foi aparecendo mais dores, isso. E a gente tem muitos probleminhas de saúde, assim, sim, né? E que o exercício físico é fundamental, sim, tanto para a saúde física quanto mental mesmo, né? E aí que eu ia entrar mesmo, porque no período da pandemia, a gente ter o isolamento social foi uma coisa difícil de lidar, foi, né? muito Mas a pesado. questão também de que eu tava no doutorado durante esse período, que é mais difícil também, foi uma coisa um pouco mais difícil, porque no doutorado, por ser com Covid-19, foi num tempo um pouco menor que eu precisava executar um projeto dentro de um ano. Por causa de uma característica específica ali do meu projeto de pesquisa mesmo, né? Que envolvia edital e essa urgência da Covid ali, né? De respostas para a Covid. E daí, depois disso, daí começou mais ou menos em meados de 2020 até mais ou menos 2021, eu senti essa necessidade de buscar exercício físico. E daí, para mim, foi o que me salvou. Assim, salvou a minha saúde mental, me salvou em relação a eu conseguir organizar assim. Gerenciar estresse. Isso. Foi assim. E o que eu fiz? Pra mim, até hoje é muito difícil ter uma rotina com exercício físico. Tá? É muito difícil. Apesar de ter sido atleta e tal, as demandas da vida adulta te fazem, às vezes. E ter o perfil assim mais workaholic, viciadinho em trabalho, também dificulta um pouco, né? Que eu acho que é um pouco também do adulto funcional, né? O adulto funcional. Eu acho que, claro, tem diferenças de classes sociais, mas eu acho que até pessoas de classes mais abastadas também são bem workaholic, né? Mas enfim, a gente trabalha não só por a workaholic para manter patrimônio, a gente trabalha por muito por necessidade também. Sim. Né? Para tipo realmente acumular um patrimônio legal, expandir nossa carreira e tal, porque a gente já, claro, a gente, né, tá na casa dos 30. Mas a gente já pensa em aposentadoria, porque tem que pensar. Certeza. E aposentadoria não só no sentido de como que eu vou, em que momento, até onde a minha carreira vai, em que momento eu paro, se eu paro, né? Enfim. Mas assim, de que maneira eu quero envelhecer. E que pessoa velha, né, eu quero ser. Né? A Raíssa sempre comenta isso comigo. Eu quero conseguir carregar minhas bolsinhas de mercado. Sim. Eu quero ter essa mobilidade, porque isso é liberdade. Não quero que ninguém limpe a minha bunda. Exato, porque isso é liberdade. Né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a gente, tal, mas claro, assim, o que está dentro do nosso controle, vamos dizer assim, é o autocuidado com o corpo. E o que a gente pode fazer para nós do futuro, né? Exato. O que a gente pode nos dar de herança, digamos assim. O nosso legado pra gente mesmo. Isso. Né? A nossa herança. Gostei muito disso, não tinha pensado dessa forma. E daí eu acho que foi o que me salvou em relação a eu conseguir melhorar essa questão de conciliar, que é um desafio muito grande. E daí o que eu fazia também? Eu trouxe aquela questão que eu comentei do planejamento, para eu ter o macro, eu vou lá pro mínimo. Então, daí eu coloquei metas semanais de academia. Essa semana, se eu for uma vez, eu vou ter vencido essa semana. Então, metas... Porque uma dificuldade que eu tenho também é de eu colocar as metas alcançáveis dentro de um período realmente viável. Mínimo viável, né? Porque às vezes tu coloca muitas coisas, tu se superestima.
Aham. demais, assim, eu tenho essa Que aí tu cai dificuldade. numa exigência, né? Metas muito inatingíveis para aquele Isso. prazo. E daí, porque também vem a pressão de dizer, o mínimo 3 vezes por semana. Por quê? Mínimo para quem? Porque o OMS coloca que são 150 minutos por semana para ser saudável. Tá, mas 30 minutos numa semana é melhor do que zero? Exato. É melhor do que zero. A gente sempre tem que trazer para nossa realidade de fato. E não, tipo, só seguir a receita, o protocolo, se tu for né? 8 ou 80, tipo assim, se não for 150 minutos, então não é nada. Não, 30 minutos é melhor do que nada. Entre 8 e 80 tem o quê? 72 números? Me ajuda aqui. Que eu sou de humanos. Tu acertou! Ah, tá, porque eu fiz essa mesma metáfora esses dias para uma paciente, é por isso que eu tô acertando. Sim. Mas é isso, se a gente for 8 ou 80, a gente perde essa gradação toda, esse gradiente, aliás, né? Toda essa variabilidade. Que pode ter, e tu pode ter benefícios. Então eu comecei assim, uma vez por semana. Aí depois eu fui vendo que umas 2, 3 semanas eu tava conseguindo. Então eu vou aumentar para 2 vezes. Se eu for 2 vezes, eu vou vencer. Aí se for 3. E fui fazendo assim ao longo de 2021. Quando eu fui para 2022, eu ia todos os dias, eu ia sábado, domingo. Todos os dias, não. Teve um ou outro dia que eu não ia e tal. Mas pegou prazer por fazer musculação? Sim, muita frequência, assim. Tanto que eu acho que eu fiz, sei lá, uns 260 e poucos. 260 e poucos, ou quase 280 exercícios no ano. Sendo que se a gente for 3 vezes por semana durante um ano, dá mais ou menos 156, se eu não me engano. Então, eu fui muitas vezes. Sim. Foi tipo um recorde pessoal. Uma grande vitória. Uma grande vitória. Aí, já legal. 2023, não consegui. Não consegui tanto quanto 2022, mas continuei indo. 2024, daí, academia foi 3 meses bem, depois 2 meses já não tão bem. Aí, 2025, continuei também conseguindo ir, não indo. Aí teve uns meses que, meu Deus, tanta coisa que não consegui. Mas agora eu tô voltando 2026 com essa meta de uma vez por semana. Para voltar pro ritmo. O que é importante é que eu consiga voltar a fazer e ter esse equilíbrio. Então, olha que interessante esse teu processo com exercício físico, né? E falando realmente dessa questão de conciliação, né? Vida pessoal e trabalho. Olha só, em vez de a gente entender como um fracasso 2023, 24, 25. 23 eu, tipo, não tava igual 2022, mas ainda tava assim num ritmo legal, frequente. Pelo menos 3 vezes por semana eu conseguia, assim. Em vez de entender como um fracasso no sentido, meu Deus, então eu perdi tudo o que eu construí lá em 2021, né? A gente entende que é o processo da vida, né? Vão ter anos, vão ter, né, momentos da vida que a gente não vai conseguir cumprir aquilo que a gente estava conseguindo. E é muito importante que a gente olhe para esse processo e entenda que, ok, eu posso refazer, recriar o processo. Eu não vou ser o mesmo, a vida não é mais a mesma, o momento de vida também não, mas assim, no caso da Raiz, ela tem repertório, ela tem uma história com a musculação, que já ensinou para ela que é possível, que já ensinou para ela que o corpo dela já fez, né, vamos dizer assim, uma memória muscular diferenciada, etc. Então, assim, não perde o que tu conquista. O fracasso nesse sentido não é um fracasso de verdade, obviamente, tá? Eu só tô trazendo esse termo pra gente entender também que em processos de trabalho isso também pode acontecer, né? Mas que essas experiências de derrota ou de não conseguiu... De falha, né? Isso, Falhei de falha. aqui. São experiências tão dignas quanto eu ter o êxito, porque elas me ajudam a redirecionar o êxito e porque eu só sei o sabor real de uma vitória porque eu tenho a derrota. Porque eu tenho a derrota, porque eu tenho sacrifícios. Então, assim, ela sabe que ela precisou, de alguma maneira, ela sacrificou isso na vida dela, 2024, 2025, porque outras coisas estavam acontecendo e outras vitórias na vida dela estavam acontecendo. Então, às vezes, a gente só tá com um olhar tão negativo, né? Por exemplo, eu não tô conseguindo conciliar tal e tal coisa na minha vida com o meu trabalho. Tá, mas teu trabalho não tá avançando? Às vezes o meu trabalho não tá avançando. Tá, mas
aquele aspecto da tua vida não tá avançando, né? Se o teu trabalho não tá avançando do jeito que tu gostaria, ou, né, tu vai ter que refazer algumas coisas, o que que tá avançando na tua vida? Sempre tem. Se tu tá num momento que não é legal da tua vida, ou tu tá às vezes num processo, ou num burnout mesmo, ou num processo depressivo, sei lá, e às vezes tu acha que tudo tá estagnado, tá sentindo tudo de uma forma muito negativa, etc, né? Lembra que isso é uma percepção alterada da tua realidade e de ti mesmo. Claro, não dá para saber exatamente se tu tá passando um processo assim, não dá para saber, não vou ficar te dando um conselho específico porque eu não te atendo e tal, mas busque ajuda, né? Isso é fundamental porque, assim, sempre estamos nos movendo, sempre estamos avançando em algum sentido. E se a gente não sente isso, se a gente não percebe isso, a gente precisa de ajuda para perceber, ou então, se realmente, vamos ver, né, que não tá acontecendo, o que para mim é praticamente impossível, mas se não tá acontecendo de nenhum avanço, então tu também precisa de ajuda para voltar a se mover na vida, né? Para voltar para esse fluxo da vida, como eu comentei, né, que os taoístas falam, né? Então, ação pela não ação, ação sem esforço é o fluxo natural da vida. É natural a gente ser movimento. O corpo é movimento. E é dinâmico, né? Isso. Então, esse próprio equilíbrio, ele vai ser dinâmico. Às vezes, se tu tá dando mais atenção pra tua vida que a tua carreira, às vezes tu tá conseguindo cuidar melhor da tua saúde e sabe que às vezes tu tem momentos da tua carreira que tu vai precisar realmente se esforçar, dar mais, se esforçar no caso a mais do que tu já teria que fazer para alcançar determinado objetivo, e às vezes tu vai ter que conversar ali com a tua família e falar, agora eu vou precisar fazer isso, eu não vou estar tão presente agora, mas então isso acontece. E eu tenho a sorte de ter casado uma pessoa muito tranquila, maravilhosa, e que também tem como foco a vida profissional. Então, querendo ou não, é muito tranquilo, ele entende muito bem. Vocês funcionam muito parecido, funciona muito né? parecido, então é tranquilo. Que tipo de dilemas tu passaste assim na tua carreira, que tu te sente vontade de comentar aqui, sente que pode contribuir com quem está numa carreira que exige estudar de forma mais intensa e tomar decisões assim que sejam sábias. E aí, quando eu falo de exige estudar de forma mais intensa, claro, carreira acadêmica, enfim, né, cientistas, professores e tal, mas não só. Empresários, empreendedores que também precisam estudar muito seus negócios, precisam tomar decisões, isso, seu mercado, precisam tomar decisões mais sábias, mais assertivas, né? O que tipo de dilema que tu já passou na tua trajetória profissional, na tua carreira, ou que tu vem passando, que tu sente que é tranquilo abrir aqui para as pessoas e que pode contribuir também com os dilemas que elas podem estar passando, ou assim entregar algum tipo de chave, de pista que vai auxiliá-las no processo delas. Tá. Eu acho que o maior dilema foi se eu iria ter resultado ou não. No sentido assim, essa carreira, eu vou me dar bem nessa carreira? Eu vou conseguir? Que, na verdade, eu acho que, talvez porque eu entrei muito jovem, né? Eu não tinha noção, assim, de que todas as carreiras que tu fosse escolher, nenhuma vai ter ao certo se isso vai dar certo ou não. Então, talvez eu entrei com uma ilusão de que se eu estudar muito aqui, fizer tudo que tá me pedindo aqui, lá no final eu vou ser recompensado. Não é assim que as coisas funcionam. Se eu cumprir o script, o roteirinho, exato, muito bem, eu vou ser vitorioso no final. Isso. E não necessariamente, Não né? necessariamente, porque tu pode ser muito bom, pode conseguir entregar e tal, e às vezes não conseguir atender ou ver uma oportunidade. Nada é garantido. Então, a gente tem que entrar, eu acho, né, como um conselho que eu daria para as pessoas, consciente de que tu tá arriscando. É um risco. Tu vive no risco. A vida é risco. A vida é risco. Então, mesmo assim, apesar dos riscos, a gente tem que investir em alguma coisa.
Uhum. Então, Porque o risco não é só negativo, né? Exato. Tu pode correr o risco de algo dar muito certo, de coisas maravilhosas acontecerem. Exatamente. Mas também tem o risco de que não necessariamente isso vai te dar um retorno positivo que tu espere. Exato. Mas o que eu acho que foi o meu maior dilema foi esse, e de daí demorar muito para ter esse retorno. E eu ainda não tenho um retorno garantido, obviamente, mas principalmente durante ali o doutorado, assim, quando a gente se apresenta no maior desafio, é muito como eu vi muitos colegas, muitas pessoas passando pelo mesmo processo de pensar em abrir uma padaria porque não queria mais trabalhar com a carreira acadêmica, porque é muito desafiadora, aí pensa assim, vou mudar completamente. Não julgando nada as escolhas ou transições de carreira das pessoas. Não, mas é aquela fase que eu acho que qualquer pessoa em qualquer carreira passa, que é quando tu lida com um desafio tão grande, ou quando tu tá tão cansado, que aí tu tem vontade de jogar tudo pro alto e só, tipo, pegar uma mochilinha nas costas e sair correndo. Eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, dependendo eu passei, meus colegas passaram. Isso. E daí, o que eu acho que se tu der tempo ao tempo e continuar fazendo as coisas, tu vai ver que, na verdade, tu vai ter algum tipo de retorno. Algum tipo de retorno tu vai ter. Nem que for para a tua evolução pessoal e isso te levar a ter outros ganhos, talvez até fazer uma transição de carreira melhor. Isso. Ou tu ser melhor em um determinado ponto e daí a partir disso surgir uma oportunidade. Então eu acho que a gente, principalmente voltando agora para o que eu posso falar um pouco melhor, que é a carreira acadêmica, é de saber que é uma carreira árdua de anos de formação, então são anos investindo, não ganhando tão bem, né? Pensando como... Sacrificando muitas coisas na vida, né? Para daí tu realmente ter o retorno. Algum tipo de retorno que talvez e que ainda não é garantido 100%. Posso fazer um comentário, Rá? Eu acho que tem algo muito semelhante com quando você empreende, né? Que é tipo, tem negócios que vão dar retorno só depois de 5 anos, tem negócios que vão ser depois de 10, 15 anos. Ou quando você investe, né, o teu dinheiro, né? Tem investimentos que não são para agora. Que é de longo prazo. Que é de longo prazo. A carreira também é um investimento de longo prazo. Isso. Eu acho que esse é o meu conselho real mesmo. Isso, né? De a gente entender que não existem garantias, viver é arriscado, mas o risco que tu corre é tanto positivo quanto negativo, dependendo da escolha. Tem muitas nuances, tem muitas complexidades para a gente avaliar, mas que a gente precisa lembrar que nós somos a nossa própria medida, a nossa carreira é a nossa própria medida. A gente pode se inspirar no processo dos outros. E aproveitar as mentorias de quem já passou pelo caminho, isso é importante. Isso é importante. Eu acho que uma das coisas que eu consegui melhor foi absorver esses conselhos e essas dicas. Muitas vezes, eu pensei, não vai ser assim, não. Mas, mesmo assim, não concordando 100%, consegui pegar esses... Tu filtrou. Eu filtrei, mas às vezes eu não acreditava e depois eu vi realmente... Aquilo fez sentido Aquilo depois. fez sentido. É que nem na terapia. Às vezes tu vai falar uma coisa pro teu paciente, o paciente vai discordar, vai resistir e pode ser que nunca faça sentido para ele. Porque essas discordâncias e resistências são normais no processo. A gente não concorda com tudo que as outras pessoas falam. Por que a gente vai concordar com o terapeuta 100%? Nem é bom. Se isso está acontecendo, é meio estranho esse processo aí. Mas, se existem momentos que tu pode estar discordando, existem momentos que essa discordância, na verdade, tu vai concordar lá na frente. Às vezes tu nem tá mais no processo de terapia com aquele terapeuta, já aconteceu comigo. Sabe? Naquele momento eu discordava daquele meu terapeuta, naquilo que ele pontuou. E anos depois, já em outros processos de psicoterapia, que aquilo começou a fazer sentido, porque eu conectei com coisas que eu estava vivendo naquele momento e com um outro jeito daquele meu terapeuta novo fazer a conexão, o posicionamento ali, né, daquele tema específico. Então, eu acho que isso é muito interessante, sabe? De a gente entender que nem tudo que a gente está recebendo agora da vida, seja por pessoas que estão nos comentando coisas ou situações que estamos vivendo,
vai fazer sentido agora. Muitas coisas são pra gente revisitar lá no futuro com uma outra maturidade e com outros dados novos que vão se agrupando aquilo. Então, às vezes, não tá fazendo sentido agora um processo, uma dor que a gente tá vivendo, né? Uma mudança que está acontecendo na nossa vida, mas vai fazer lá na frente. Sabe, eu vi um vídeo muito legal, que foi assim. A pessoa ia falando, em 2035, tu tá na tua casa, na varanda da tua casa fazendo um churrasco com os teus amigos, porque em 2034 tu comprou essa casa, porque em 2033 tu fez, sei lá, né, tu mudou a tua carreira em tal ponto. Ia meio que regredindo os anos. Uma retrospectiva de situações que teoricamente alguém ia conquistando, em vários sentidos, não só profissionais, não só de bens materiais, mas assim, de transformações pessoais. Que culminava naquele ponto. Isso, naquele ponto ali, né? Porque a ideia do vídeo era, os teus melhores anos estão na frente. Não só no sentido assim de o futuro é melhor do que o presente, do que foi o passado, mas no sentido de não desistir do presente porque ele está sendo difícil. Não desistir do presente e do futuro porque o passado foi doloroso e traumático. Né? Então, não ficar preso nem ao presente, nem ao passado, nem ao futuro, mas entender que o tempo é a tua presença, é a tua vida que importa, é sempre o agora que importa, no sentido de que no agora é o encontro de quem tu já foi, com quem tu estás sendo e com quem tu será, porque o futuro, ele tá no presente. Tudo isso que tu ainda não é e tudo isso que ainda não viveu, tá direcionando o teu presente, né? E tudo que já foi, que tu já viveu, também tá direcionando o presente e o futuro. Então, acho que isso é muito interessante, assim, né? Pensar que a carreira também tem disso, assim. Não é só o que tu já viveu, não é só o que tu tá vivendo, não é só o que tu tá projetando, mas como tu, pessoa profissional, tá fazendo essa articulação. Como que tu tá movendo essa tua carreira, né? Exatamente. Por isso que eu acho que uma dica, agora veio assim na minha cabeça, uma dica que eu daria é: faça um planejamento de desenvolvimento individual. Que as empresas às vezes trazem meio que uma obrigação, assim, mas não é muito comum dentro da carreira acadêmica a gente ter um planejamento de desenvolvimento individual. Que é uma das ferramentas que eu fiz lá em janeiro de 2024, específica para mim. Que é um projeto de carreira pessoal. Isso, assim, então né? eu tenho um plano de desenvolvimento individual, onde eu tenho um grande aspecto desse plano é a minha carreira. Tem outras coisas relacionadas a que tipo de pessoa eu quero ser, quais são os meus valores. Então, às vezes a gente sabe quais são os nossos valores, mas isso não está num papel. Então, eu acho, a gente acaba negociando o inegociável, porque a gente não colocou no papel, porque a gente não disse para nós mesmos isso é inegociável. E a gente não sei como funciona pra ti, mas pra mim eu tenho uma consciência melhor de quando eu tiro da minha cabeça e faço esse despejo, esse negócio de despejar no papel, e daí eu consigo refletir de novo sobre aquilo, porque eu tô lendo, e porque isso me ajuda a organizar as minhas ideias. Esse é o poder da escrita criativa e terapêutica, né? E assim, a escrita criativa e terapêutica, ela não é só assim, eu vou processar e canalizar minhas emoções, mas ela é planejamento de vida. Sim. Isso que a Rá tá falando, né? De assim, eu escrevo os meus valores, eu escrevo meus objetivos. Tem gente que pode ter muita dificuldade ou achar meio chato, mas assim, gente, Mas aqui é uma ferramenta poderosa que para te guiar de verdade na vida, é para te fazer viver com que não é só input, né? É output, né? Isso. Fala, né? Isso aí. Não é só a gente estudar e receber, mas a gente executar. O mundo são dos fazedores. Isso. Eu lembro que, eu acho que foi o Wesley Nogari, eu acho que falou isso Mas eu lembro que ele comenta assim, e eu concordo com isso. É dos fazedores. É dos fazedores. Tipo, a gente tem que estudar, pensar, processar, claro, fazer esse planejamento, mas executar. Isso. Entende? Então, por isso que eu acho que é interessante ter essa ferramenta para nos guiar, porque foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, nos últimos anos.
Eu sei o que eu quero atingir daqui a 5, 10, 15 anos, porque tá lá no meu plano. E, obviamente, que não é uma coisa engessada. Durante, a gente vai vivendo, vai modificando isso. Mas lembra que eu comentei lá do planejamento inicial? Esse ano, essas são as minhas metas. Mas é porque eu não tenho uma meta para esse ano de 2026. Eu tenho uma meta geral para os próximos 5, 10 anos. E dentro as de 2026 estão alinhadas com essas. Isso, alinhada com essas maiores. Enquanto tu ia falando, eu lembrei de um fato que é carreira. A palavra carreira, se eu não me engano, tem algo a ver com caminhada ou com navegação, sabe? Sim, faz. E aí eu lembro do fato de o mapa, a bússola, tudo isso são ferramentas para você navegar, para você caminhar. Mas você precisa caminhar. Não adianta pedir que os meus caminhos fiquem abertos, tá? Abre caminho, mas não caminha para ver se as coisas vão acontecer. Esteja em movimento. E eu lembro também de uma obra... Abre os seus caminhos também, né? Exato. E abre os teus caminhos, pega lá e faz a tua própria trilha. Monta a tua estrada se não tem uma estrada. Abre uma estrada, se for o caso, né? É mais difícil. É muito mais fácil caminhar por uma estrada já aberta. Mas talvez o teu caminho profissional específico seja abrir uma estrada. E tu tá lá querendo caminhar na estrada aberta que foi dos outros, mas o teu, na verdade, é abrir uma estrada que tem mais dores, mas também tu tá descobrindo e desbravando um mundo novo. Outras pessoas é que vão caminhar pela estrada que tu abriu. E ser pioneiro é bem difícil, mas também tem suas recompensas. Suas recompensas únicas, que não tem para quem não é pioneiro. Sim. Mas que, enfim, são caminhos... Não é que um caminho é melhor que o outro, é superior ao outro. Mas é que cada um tem o seu caminho. Por isso que é legal fazer esse planejamento, porque daí tu consegue ter uma visão melhor do que essa carreira ela tá alinhada com os meus valores pessoais. Exato. Aquilo que todo mundo A vida que eu quero viver. Isso, né? O tipo de hobby que eu tenho, eu consigo sustentar com essa carreira aqui. Isso. Sabe? Tu vai tendo consciência melhor e vai vivendo com intenção mesmo. Isso, vivendo com intenção para poder viver alguns momentos de intensidade, né? E alguns momentos de calmaria, sem que a calmaria vire um tédio existencial que tu não sustenta, porque o tédio existencial ele cumpre uma função importante, né? E sem que a intensidade vire imprudência e vire assim, você só gastando a sua energia indo lá para um caminho hedonista, que na verdade é uma outra forma de sofrer. Sim. Viver obsessivamente e só buscando desenfreadamente o prazer, né? É uma outra forma de só, sofrer. né? Exato. Né? Assim como você ficar demasiado no sofrimento, na dor, também não é ok, né? E aí eu tava lembrando de uma frase da Dostoiévski, na sua obra Crime e Castigo. Não é uma frase, na verdade, é uma circunstância, assim. Não sei se é Crime e Castigo ou Memórias do Subsolo, que eu li as duas, né? Que ele fala que as pessoas felizes, né, são as pessoas de ação. E que as pessoas mais inteligentes, né, segundo ali o escritor e seus personagens, né, as pessoas que pensam mais, que refletem mais, elas são menos felizes justamente porque elas ficam ruminando muito, né? O Dostoiévski, ele tinha uma compreensão sobre a consciência muito interessante, né? Que é uma consciência capaz de produzir dor para si mesma. A gente chama lá de consciência hipertrofiada, né? Que é quando você não precisa mais de carrascos externos, tipo, não precisa ter medo de forças externas. Tua própria consciência é teu carrasquinho, né? Funciona como teu carrasquinho. Isso tem muito a ver com a nossa cultura, como foi se desenvolvendo do século XIX para cá, né? Esse tipo de consciência que machuca a si mesma, vamos dizer assim. E aí eu acho muito interessante ele falar isso, porque se a gente meio que rever esse ponto no sentido de tu não precisa ser a pessoa que só age e reflete pouco, e tu não precisa ser a pessoa que reflete tanto ao ponto de que tu não consegue agir, de que tu fica paralisado e preso naquela neurose, naqueles pensamentos que às vezes tu tá pensando coisas que, cara, só te fazem mal e que é uma desvirtuação assim, tu vê
tu desvirtua a realidade, sabe? Tu vê coisas que não tem, tá vê chifre em cabeça de maximizando cavalo. coisas. Isso. E aí catastrofiza a partir de emoções que vão catastrofizando, de cenas. Então é teu pensamento ter as tuas emoções desreguladas, porque às vezes tu fica muito no mental, mas também se a pessoa que só age e que não reflete não é legal. Então, assim. Encontrar aquele meio termo, o né? meio termo. Que assim, a gente não precisa achar que só as pessoas que fazem são felizes, ou só as pessoas que refletem são felizes, ou são mais capazes, né? Eu acho que a inteligência não é só a reflexão. Eu acho que quando a gente revê o que significa inteligência, a gente entende que a ação também é uma forma de inteligência. Mas saber que a reflexão, quando agir, como agir. Isso, né? que a reflexão racional, ela é uma das formas de inteligência, mas tem outras formas de saber, de inteligência, que são fundamentais. E que se a gente ter o que o Eduardo Galeano chama de sente-pensar, que é essa integração, né, entre o que a gente pensa e o que a gente sente, de uma forma mais equilibrada, a gente pode desenvolver algo que além de ser único, que é autêntico, que é nosso, é que realmente vai nos levar para uma felicidade, né? No sentido de não é só na ação que eu encontro felicidade, não é só na reflexão. A reflexão não precisa ser triste, eu não preciso ser aquela pessoa que vive em crise existencial. Acho que a obra do Dostoiévski ela é interessante porque os personagens sempre sofrem dramas. São histórias muito assim. Tem elementos muito trágicos, vamos dizer, no sentido assim de as pessoas parece que vivem dilemas e crises existenciais. Eu acho que a gente não precisa disso, não precisa viver isso necessariamente, mas também não dá para fugir de crises existenciais que fazem parte da vida. Assim. E não dá para ser também só aquela pessoa que, eu sou só prático, só técnico. Eu acho que tem que ter um pouquinho das duas coisas e do teu próprio jeito, sabe? No teu próprio ritmo. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Sim. Quer comentar mais alguma coisa disso, Rá? Não. Então, a próxima questão. Como é orientar alunos de iniciação científica e fazer parte de um grupo de pesquisa? Como é ter contato com pessoas de gerações diferentes dentro da carreira acadêmica? Se tu quiser comentar um pouco, assim. Essa é uma pergunta mais específica, né? Na verdade, existe o nosso orientador, coordenador do grupo de pesquisa, né? Daí ele é o responsável por orientar todos os alunos e supervisionar nós como os pós-docs. Aí, isso dentro da hierarquia assim, do laboratório, os pós-docs, então, fazem esse papel também junto com o supervisor, né, com o coordenador do grupo. Ele é tipo a liderança principal. Isso. De organizar. Então, na verdade, a gente está em treinamento para um dia ocupar essa função de líder de um grupo de pesquisa. Né? Então, a gente acaba fazendo orientações, supervisionando alguns trabalhos, projetos, nesse sentido de que o pós-doc realmente é um estágio. Né? Então, para mim, é um grande desafio o gerenciamento de pessoas de forma geral, assim. E é difícil porque as pessoas têm, o que a gente comentou, elas não vão concordar entre si, elas têm histórias diferentes e personalidade e formas de trabalhar diferente. Então, a gente tem que pensar na forma de como eu vou orientar e ajudar essa pessoa e como ela vai conseguir me ajudar e integrar num projeto, uma determinada coisa que eu preciso atingir. Então, acho que como que pode funcionar essa relação de trabalho, às vezes, realmente tem essa questão de ter um choque entre gerações, que é normal, porque a gente está em processos de desenvolvimento, fases de vida diferentes. Então, eu acho que é a dificuldade, muito provavelmente, que o meu orientador teve quando eu comecei, também como aluna de iniciação, e quando usou os meus colegas. E agora eu tô vendo essas mesmas dificuldades, eu tô sentindo o que ele sentiu lá na época, com certeza. Você tá no outro lado da moeda agora. Eu tô no outro lado. E daí agora eu consigo entender, então isso agora faz mais sentido. É tipo quando a gente chega na fase adulta e o clichê, né? Isso, e começa a entender algumas coisas que os nossos pais passavam quando a gente era criança. E daí eles falavam, tu vai entender. Realmente, tu vai entender. Isso.
Mas eu acho que também tem algo muito positivo de ter diferentes gerações dentro de um grupo de pesquisa. Por que que eu acho positivo? Por exemplo, eles conseguem trazer novidades de coisas, de ferramentas que a gente não tem mais, às vezes, tanto contato por causa de redes sociais, de coisas que já estou aí com uma diferença de pelo menos 10 anos dos alunos de iniciação científica, então é uma diferença um pouco grande em relação ao tipo de contato, de habilidades que eles têm com ferramentas que eu não tenho. A gente até brinca assim, eu sou 30 a mais, me ajuda aqui, eu sou milênio, porque eu não consigo mexer direito no Canva às vezes. Apesar de que eu já conheço o Canva, já sei mexer, mas tem coisas que... Até porque o Canvas, ele tá mudando. Ele Sim. trouxe agora a inteligência artificial, trouxe até uma campanha com a Xuxa e tal, que eles querem ser o número 1 aqui no Brasil e tal. Exato, então, assim, e a geração do TikTok, a gente até pode usar o TikTok, mas eles são a geração TikTok. Vamos entender, assim, que a alta tecnologia muda, sei lá, de semestre para semestre tem grandes mudanças, imagina 10 anos de diferença, né? Exato, e então eu acho que é muito gratificante e a gente tem que estar aberto a aprender com eles também. Ao passo de que eles também têm que estar abertos para escutar e entender essa questão de mentoria que eles vão recebendo. Que é normal, que às vezes vão concordar, às vezes não. E eu acho que a grande vantagem do nosso grupo é ser um grupo grande. Isso então, é muito acho legal. que é muito legal porque A minha iniciação científica foi bem solitária, porque na época o grupo da minha orientadora tinha mudado, né? Ela tinha um grupo com uma outra coordenadora, essa outra coordenadora eu acho que ela tinha ido pra fora, enfim. E aí ela tava recriando, assim, o grupo. E foi bem difícil porque eu passei praticamente toda a minha iniciação científica sozinha, assim. E isso é muito triste, gente. É bom em alguns aspectos, mas é muito triste. Assim, quando o grupo passou a aumentar, a ter, assim, encontros com outros alunos, eu já estava praticamente me formando. E aí eu já estava numa outra vibe, assim. Eu já não estava mais tanto no grupo e tal. E aí eu pensei, que triste, eu queria ter participado. Porque, claro, participei, mas bem menos, né? Sim. Faz muita diferença ter um grupo grande. Faz diferença, porque também quando a gente começou, quando eu comecei na iniciação, o professor também tinha acabado de entrar na universidade, ele estava formando o grupo dele. Então, eu e os meus colegas, a gente não tinha um aluno de mestrado, de doutorado, de pós-doc, para também nos ajudar e nos orientar. Então, nós somos a primeira geração do laboratório, né? Exato. Então, foi um pouquinho mais desafiador não ter, mas a gente também teve a vantagem de ter o contato direto com o orientador, assim, muito mais constante, intenso. Exato. Então, tem as vantagens e desvantagens de ser o primeiro ou não. Que é aquela coisa de ser o pioneiro, de abrir a estrada ou não, né? Mas, agora eu vejo que o nosso grupo ser grande é muito vantajoso, porque a gente consegue ter muitos ganhos enquanto grupo, né? A gente tem vários projetos em andamento, porque nós temos muitas pessoas. A produtividade maior, momentos maiores. Exato. Então, eu acho que trabalhar com um grupo de pesquisa é um desafio, porque trabalhar em equipe é difícil. Isso, para qualquer trabalho. São muitas pessoas, é como qualquer outro trabalho, qualquer outra carreira que a gente faz em equipe, mas é também muito gratificante. E tem a força do grupo, né? Tem então, assim, tem os desafios do grupo, mas tem a força do grupo. E o nosso grupo de pesquisa, ele é muito diferente, porque a gente tem, como a gente trabalha com biotecnologia, a gente tem a liberdade de trabalhar com coisas diferentes dentro do grupo. Um consegue trabalhar com câncer, outro com vírus, um com diagnóstico, outro com tratamento. Então, a gente consegue ter uma diversificação maior, que eu acho que ajuda a gente a ter um network com outros pesquisadores e parcerias, né? Então, abre esse leque, eu acho bacana, assim. Sim, isso é muito positivo, porque essa diversidade também traz, vamos entender assim como se fosse um polvo, né? Exato. Tem mais tentáculos, assim, isso, mais possibilidades, seja, né? Tem mais redes de conexão mesmo, né? Isso dá mais oportunidades para todo mundo do grupo, né? Exato. Então... Isso é muito, muito interessante, isso que você trouxe.
Como é a tua experiência prestando serviço para empresas, pessoas de fora do meio acadêmico? Se tu presta esse tipo de serviço, teu grupo presta. Quando eu falo tu, é porque a gente tá te entrevistando aqui, eu, né? Eu e as minhas várias vozes da cabeça. Porque eu tô te entrevistando aqui, mas assim, se tu quiser também falar um pouco da experiência do grupo e tal, e se vocês não prestam tanto esse serviço, se existe essa possibilidade, se é um desejo teu, né? De pessoas fora do meio acadêmico, tipo, prestação de serviço para empresas Então, e tal. o que acontece agora, que eu acho que o nosso grupo ele tá alinhado, é uma tendência da ciência brasileira e talvez o mundo já era mais assim, talvez a ciência europeia, nos Estados Unidos já acontece mais, ou, na China, assim, Japão, essa integração entre universidade e empresas, ela já é um caminho, uma tendência da ciência brasileira, que é a questão de a gente trazer, principalmente com o Plano Nacional de Inovação, né? Então, essa questão da inovação e associada com ciência e tecnologia, ela dá essa possibilidade de a gente ter mais interação com empresas, né? Com o mundo fora do mundo acadêmico. Porque o que a gente vê? É que a ciência e a tecnologia, ela é realmente base para o desenvolvimento econômico, ela tem que ser base para o desenvolvimento econômico do país, né? Então, essa é a nova tendência. A gente já teve, sim, experiências de prestar serviços e de até mesmo incubar uma startup dentro da incubadora da universidade. Então, a gente já tem essas experiências, já tive também de prestar serviços, de fazer uma parte de um pós-doc empresarial, que era uma prestação de serviços para empresas. Então, já tive essa experiência, acho legal. E com certeza a gente é aberto a isso, porque a gente tem um foco bem grande na produtividade em relação à inovação. Então, se for pesquisar aí o currículo do professor Ricardo, o nosso grupo como um todo, a gente tem muitos depósitos de patentes, de inovação. Então, é uma vertente, assim, do nosso trabalho. E é uma coisa que tu acha legal, que tu gosta de fazer? Gosto muito de fazer, porque eu acho que dá um sentido diferente, né? Que é o que a gente tinha comentado lá no começo da questão da responsabilidade social, né? Então, é uma forma de a gente também estar respondendo para a sociedade, né? De entregar soluções, inovações, né, para as empresas que também têm seu impacto de contribuição social, né? E como a tua experiência profissional e a tua percepção da tua carreira pode contribuir para as pessoas de outras áreas profissionais, assim, pessoas que não são necessariamente da carreira acadêmica, mas que elas são CLT em outras áreas, né? Ou são PJs, empreendedores, profissionais autônomos, né? Ou que são, assim, de outras áreas da pesquisa científica. Então, assim, tanto as pessoas que são de outras formas de trabalho, em outros formatos de trabalho e de outras áreas, como, assim, são também da carreira acadêmica, mas não são da mesmo tipo de pesquisa, a mesma área científica, né, que tu. São, sei lá, mais das humanidades, das artes, das ciências sociais, né? Então, que tipo de experiência que eu tenho na minha formação que eu acho que poderia levar também para essas outras áreas, né? Como a tua experiência profissional e a tua percepção, assim, do que é a tua carreira, o teu trabalho, o teu repertório, assim, e a tua visão única pode contribuir para essas pessoas de áreas diferentes, assim. Eu acho que o ponto principal que acaba sendo universal para essas diferentes áreas e tipos de trabalho é que a gente precisa estudar. Então, eu acho que a questão do estudo e de tu melhorar enquanto profissional é muito importante. Que eu acho que tu não tem que esperar essas demandas virem somente de uma exigência da empresa ou da tua carreira específica, mas de tu ter essa demanda específica tua e a tua intenção bem alinhada, os teus valores e o que tu quer, os teus objetivos alinhados com esse trabalho que tu tá tendo. Às vezes, obviamente, a gente está numa situação que eu tenho um trabalho CLT que não é necessariamente o que eu escolhi 100%, mas como ativamente eu posso fazer isso está associado aos meus objetivos. Por que eu trabalho aqui? Trabalho aqui porque eu preciso sobreviver, eu preciso pagar as minhas contas e a partir disso eu vou atingir tal coisa.
Então, eu acho que essa questão de Mesmo estudar... que eu trabalhe para os outros, na verdade, não, eu tô trabalhando para minha sobrevivência. Isso. Tô trabalhando para eu construir minha carreira, por Ter exemplo. uma consciência mais... Para mim, assim. Isso, mais... Realmente consciência em relação ao porquê que eu tô fazendo isso. Ter uma intenção bem determinada. Isso, e que essa intenção não precisa estar necessariamente alinhada aos valores da empresa. No sentido de, muitas vezes o mercado vai te dizer, não, mas eu quero funcionários que estejam alinhados aos meus valores. Não, você não precisa estar alinhado aos valores da empresa. Você pode respeitar os valores da empresa e contribuir com a empresa e o crescimento da empresa, porque ela também está contribuindo com a tua carreira, né? Porque ela está contribuindo para que você se efetive, né? Tenha aprendizados, efetive assim o teu próprio plano, mas é aquilo que a gente estava falando. Tu tem que estar alinhado com os teus valores, né? Então, às vezes, tu está trabalhando em algo que não é o que tu quer para tua vida, mas você precisa fazer bem feito aquilo, porque isso vai ser importante para a sua carreira e porque as pessoas, né, que precisam desse serviço que você está prestando, elas não têm culpa se você está num lugar que não é exatamente o que você gostaria. Exatamente. Elas também merecem o melhor de você. E você merece se dar o melhor. Não porque vai ser bom pro teu patrão, algo assim, né? Mas porque vai ser bom para você. Você não precisa estar alinhada a valores de ninguém que não sejam os teus. Você só precisa respeitar se você tem um acordo de eu trabalho para você. Se eu trabalho para a Raíza, eu preciso respeitar os valores dela, as regras de funcionamento do negócio dela, porque eu trabalho para ela. Mas eu trabalho para ela porque serve para mim. Serve porque eu tenho retorno financeiro, serve porque eu tô aprendendo aqui com ela. Não é um favor, né? Não é um favor, nem que ela me faz, nem que eu faço para ela. É um negócio. É um negócio. É um acordo que a gente tem. E aí eu tenho que estar alinhada aos meus valores, mas respeitar o lugar em que eu estou trabalhando. Se eu trabalho para os outros, se eu presto um serviço para alguém, ou se eu sou funcionário de alguém, eu preciso respeitar esses acordos. E eu acho que talvez, voltando para a pergunta, a questão ali dentro de outras áreas da academia, é de a gente entender que por mais que quando a gente está em formação não são vínculos empregatícios, nós somos bolsistas, mas temos uma obrigações. Trabalho, isso. Por contrato, a gente tem um contrato de bolsa, a gente tem entregas que são obrigatórias e que a gente tem que respeitar a dinâmica do nosso grupo, né? Isso. A autoridade do nosso orientador, que né? Independente, ele não tá fazendo um favor, né? Isso. A gente se ganha mal e tal, tem essas discussões que concordo que os reajustes, né? Os reajustes, eles foram, né, aquém do necessário para se ter subsistência, só que tu assinou um contrato, tu estava consciente, né, de que era esse o retorno e que pensar que isso é um investimento. Isso, também. E que a vida é de fato injusta, né? É injusto o quanto os bolsistas ganham, né? Porque não, na verdade, não o valor não é o suficiente para aquele trabalho que é exercido. Mas isso é uma questão de política pública. É uma questão muito maior do que um grupo de pesquisa pode lidar, né? Isso são forças maiores da estrutura da educação, da ciência e tecnologia, das políticas públicas do nosso país, etc. Né? São coisas muito maiores. Sim. Mas a gente também entende que deveria ser um vínculo empregatício, deveria se mudar muitas coisas nesse sentido, né? Mesmo que seja uma formação, não é só uma formação, é um trabalho também. É um trabalho também. Então, muitas coisas deveriam ser diferentes, mas a gente não vive no mundo ideal, a gente não vive nesse mundo real. E que tem muitas injustiças, tem. Mas precisamos lutar coletivamente para melhorá-los, sim. Mas do ponto de vista da nossa carreira individual, a gente precisa ter consciência. E a gente tem que estar pautado na realidade. No mundo ideal do que a gente acha que é certo e melhorar as injustiças, mas como as coisas funcionam, a gente precisa ter essa consciência. Isso, e a gente pode lutar como quer e de que forma é possível, né? Coletivamente para mudanças positivas, nesse sentido, estruturais, né? Sistêmicas. No entanto, do ponto de vista da nossa carreira, a gente tem que ter consciência de que, mesmo sendo injusto, a gente é responsável por tal e tal coisa. A gente fez um acordo, a gente acordou com, né? Porque a gente fez um contrato ali, a gente ou aceitou aquele contrato ali, né? E que no final das contas
é a minha carreira que está em jogo. Exatamente. É o meu trabalho, é o meu caminho profissional. Então, eu acho que isso está Esse é o acima segredo, de qualquer injustiça, de qualquer dor que eu passe. Tá, ok, essas dores são, às vezes, uma merda passar, é difícil, é doloroso, dá vontade, às vezes, de desistir, mas é a minha carreira. Eu quero isso daqui. Se eu quero, eu vou precisar, de alguma forma, buscar ajuda, sustentação para atravessar essas dores. Porque eu não posso deixar que elas me façam desistir. Sim. Né, Rá? Uhum. Porque com certeza a Rá passou por muitas dores, muitas dificuldades, mas e o que ainda sentido... vou passar, Isso. que é o natural que vai acontecer, Exato. mas o foco é o que eu quero para minha carreira. Exato. Isso é o meu principal, né? E é isso que faz tu seguir em frente. Exato. Né? Então, como as experiências artísticas ou esportivas, os teus hobbies, né, a prática deles, ou se tu fez algum tipo de treinamento de desenvolvimento humano, muito assim no que a gente chama de soft skills, né, de habilidades mais sociais, psicológicas, essa coisa de capital cultural, simbólico, social mesmo, e a capacidade de gerenciar esses patrimônios que a gente vai desenvolvendo. Porque a gente não acumula só patrimônio financeiro, é todos esses, né? Sim. Como essas experiências, né, repito, artísticas, esportivas, as práticas de hobbies, ou se tu teve algum tipo de desenvolvimento humano mais específico, como que elas contribuem para a tua vida, para a tua carreira, como que tu desenvolve isso que a gente chama de soft skills, e o que tu recomenda para as pessoas, né, que tu viveu e que tu recomendaria, que tu acha que foi muito pertinente. Às vezes pode ter sido uma experiência de um livro que transformou a tua forma de se enxergar, de enxergar o trabalho, de enxergar a vida ou a carreira. É muito mais no sentido, assim, de... Isso que não é só as hard skills, né? A tua carreira do ponto de vista ali do que cabe no currículo, do que é técnico, isso que está fora do currículo. Como isso, assim, contribui para a tua vida e carreira? Eu acho que a questão do exercício físico, né, uma das principais, até para a questão de básico para a tua saúde, mas aumenta a tua produtividade também, né? Porque tu tá descansando melhor, se tu dorme melhor e consegue fazer exercício, tu automaticamente espera-se que vai ter um impacto positivo na carreira. Agora, em relação a outras soft skills, eu acho que a questão de a gente conseguir socializar a partir do que a gente comentou dos estudos, tipo, eu ter estudado diferentes áreas ou conhecer coisas diferentes, ter hobbies, por exemplo, doramas, coisas assim, eu consigo então ter essas soft skills para conversar com outras pessoas em nichos diferentes, com gerações diferentes. São coisas que atravessam diferentes gerações, então eu consigo conversar, ter o que a gente chama assim, tipo, de small talk, tipo, conversas mais simples, de conversa de elevador. Eu consigo ter esse tipo de conversa também com riqueza, assim, isso, né? E com pessoas de diferentes gerações. Desde pessoas mais jovens a mais velhas. Mais velhas. E isso a gente consegue, então, ter a nossa rede de contatos, que é muito importante, principalmente para a questão da carreira, né? Para a carreira científica é muito importante a gente ter uma rede de colaboradores, mas deve ser importante também, imagino, para outras carreiras. Exato. E eu acho que o que me ajudou mais também alguns livros como do David Goggins, Nada Pode Me Ferir, eu acho que é um dos livros assim mais impactantes assim, né? Dentro da minha carreira e da minha pessoa, porque ele traz essa questão de a gente conseguir ser resiliente. Não é que nada pode me ferir, mas é como eu vou pensar e agir a partir daquilo. O mundo é injusto mesmo, a realidade é difícil, mas o que eu vou fazer para me fortalecer? Então, acho que é um livro muito interessante. E é muito legal porque, além de ser autobiográfico, ele também... Ele traz muitas ferramentas no final de cada capítulo de como tu pode... Trazendo a partir da experiência dele, né? O que tu pode fazer? E o livro é escrito de uma forma a que, assim, ele tá te treinando. O Goggins, ele é um militar, ele é dessa área, né? Então, ele é um treinador, assim, então ele acaba sendo um treinador que utiliza ciência ciência militar, arte militar, vamos dizer assim,
e desenvolveu várias tecnologias próprias, né, para treinar outras pessoas. Então, como deu muito certo na própria carreira dele e ele também treinou pessoas do ponto de vista assim, presencial, dentro da área específica dele, ele desenvolveu isso dentro de um roteiro de um livro. É claro que a gente sabe que é um livro, que é uma coisa já pensada justamente para treinar, que nem uma aula que a gente prepara. Mas, gente, é maravilhoso. Tu sente realmente que tu está sendo treinado por ele quando tu vai lendo o livro. É uma leitura, assim, que, ao mesmo tempo que é fluida, porque é a vida dele, é uma leitura que vai te treinando justamente por ser fluida. E ele propõe sempre, assim, Desafios, acionáveis, né? desafios no final. Então, assim, é muito interessante. Eu indiquei pra Rai, eu indiquei pra... Foi eu que te indiquei, né? Eu acho que sim, não lembro. Foi sim, porque eu tinha passado pra ti para vários pacientes naquela época, assim. Eu acho que sim. Eu acho que foi. Eu não sei se tu indicou depois no Instagram dele e eu indiquei o livro antes. Eu não lembro. Enfim, acredito que foi, tá? Porque, tipo, teve uma época que eu fiquei bastante obcecada por esse livro. Eu também tava, assim... Então, eu não lembro se foi... que coincidiu de a gente... Se ela que me indicou, talvez, e eu fiquei obcecada também pelo livro, mas enfim. Foi assim... Foi algo transformador pra gente, né? Sim. E assim, foi... que a gente acaba conversando muito sobre isso e daí não sei mais... Exato. E a gente tem muito isso, assim, de trocar muitos livros, ferramentas, coisas. ferramentas, tudo isso, assim. Mas ele é um autor, assim, que também é um dos livros, esse primeiro dele. O segundo eu ainda não comecei. Eu também não, mas eu já comprei, mas ainda Exato. Eu ganhei de aniversário, inclusive, do Caio. Mas, assim, ele e aquele outro livro que eu te dei, o do Edgar Morin. Ah, sim, esse ainda não li também. Tá, mas tu começou aquele outro, né, do Taleb, né? Sim, comecei, mas ele é bem difícil, então eu vou indo bem aos poucos. Mas eu comecei ele. Aquele eu que também é só o Antifrágil. Isso, leituras dinâmicas e eu acho ele principalmente complexo. aulas, né? Porque ele tem uma linguagem bem mais técnica e tal, né? Mas esse do Goggins e do Edgar Morin foram, tipo, livros que nos últimos anos transformaram muito a minha vida. A minha também. E já que a gente tá falando dos livros, pra finalizar, Rá, não sei se tu quer falar mais alguma coisa dessa questão que eu te fiz por último. Não. Opa, nossa, não dá nada. É só uma dinâmica diferente do cenário. Pra finalizar, Rá, tu quer fazer mais algum comentário, talvez indicar livros ou outros tipos de referência, ou falar assim como que foi pra ti esse momento, essa conversa? Foi praticamente um podcast sobre a tua carreira. Podcast. Não, primeiramente, novamente, na verdade, agradecer estar aqui. É sempre ótimo conversar sobre isso, ainda mais poder falar da minha experiência profissional. E eu acho que o que eu deixaria de dica mesmo, assim, para sintetizar, é fazer o plano de desenvolvimento individual, né? Ter um planejamento é importante para a gente ter noção e que caminho que a gente vai seguir de carreira. E ter uma rotina de estudos baseada nesse plano, né? Tipo, ter as suas metas organizadas, além da vida pessoal e da carreira também interagindo com a vida pessoal, né? Nunca a gente pensar isso separado, mas pensar que nós somos um todo e que para sustentar essa minha personalidade, essa pessoa que eu quero ser, essa carreira, ela funciona ou não funciona? E pensar nisso, né? Eu acho que seria minha além das atividades físicas, que pra ti fez muito sentido. Fez muito sentido. E muita diferença, assim, na tua faz saúde. ainda, é o que eu continuo levando, assim. E eu acho que um ponto que aí eu falaria, né, é essa importância de entender que o trabalho, ele não precisa ser o centro da nossa vida, embora ele ocupe muito tempo da nossa vida e ele possa ser muito importante. Ele não precisa ser o centro de significado e de realização da vida, embora ele possa, sim, ser um trabalho significativo e que nos realize em vários sentidos. Não precisa ser o centro do nosso projeto de vida. E que, nesse sentido, é importante a gente saber descansar, a gente saber viver outras coisas, outras experiências gratificantes, não só pelo trabalho, né? Mas que o trabalho pode nos proporcionar. Por exemplo, se tu tem uma carreira exitosa, inclusive do ponto de vista do retorno financeiro, e uma organização de tempo de trabalho interessante, talvez tu possa fazer uma viagem que, se é algo que faz sentido para ti, algo que tu quer,
ou tu pode comprar coisas que são muito interessantes, que tu gostaria muito, ir Ou num ter um show, hobby ter um hobby, né? específico, Ou sei lá, cuidar melhor da tua saúde também, né? Enfim, fazer mudanças estéticas, porque para algumas pessoas isso é muito importante, faz muito sentido, né? Enfim, entender que o trabalho, embora ele não precise ser central, ele é fundamental porque ele é estruturante da vida. E ele é uma base para te dar atingir muitas suporte de dessas vida. coisas. Exato, né? Para te dar suporte de vida, né? Ah, muito obrigada. Amei conversar aqui contigo. Amei. Muito obrigada por ser a primeira pessoa a estrear, né, esse quadro aqui no canal. O canal ele tá sendo bem espontâneo. Então, à medida em que eu vou tendo as ideias para um vídeo novo ou para uma série de vídeos, um quadro específico, eu vou trazendo. Então, como eu gosto muito de pensar a relação com o trabalho, enfim, eu acho que tem a ver com essa veia workaholic, mas também por ser professora, gostar assim de supervisionar os colegas de profissão, por ter consultoria, enfim, eu gosto muito de pensar a formação do profissional de psicologia de uma forma diferenciada, muito atravessada pela arte, pela criatividade, pelo esporte. E eu acredito muito na ciência. Eu acho que se eu não acreditasse, não teria feito psicologia, não teria seguido, né, uma profissão que a gente precisa estar sempre estudando, se atualizando. Mas acredito também nessas outras formas de saber, nessas outras experiências que tu também trouxe, assim, o quanto isso também fez diferença para tua carreira, assim, né? Os hobbies, a atividade física. Então, que claro, a ciência também contribui para melhorias nessas áreas, né? A arte também tem uma relação forte com a ciência, com a tecnologia. Mas eu acho que tem coisas que antes de conhecimento, são saberes vivos, né? E eu acho que antes de a gente ser um profissional, a gente era uma pessoa viva. Então, não esqueça disso, né? Muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu acho que ficou meio gigantona. Ficou.